Olá, tudo bem? Tá começando o Café com Política e hoje a gente conseguiu um tempinho bem corrido na agenda do presidente Thiago Schming para bater esse papo. Seja bem-vindo, presidente, mais uma vez aqui no podcast. Obrigado, Carla. Mais uma vez aqui. Esse podcast que é um orgulho para nós, né? E que dia corrido mesmo. Sessão, acabamos de vir do cemitério agora, fazendo uma agenda lá no cemitério. Os furtos que vêm ocorrendo, né, no cemitério. Nós tivemos com umas famílias conversando lá, demos uma passada pelo Rio Acima também. E agora chegamos aqui para gravar o podcast. E daqui a pouco já está com uma agenda para sair. Já, 4 horas sem um compromisso. Temos que falar aqui no nosso papo. Presidente, tanta coisa acontecendo, e a gente estava conversando com o pessoal da Fenalerges aqui, e eles estavam falando dessa diferença da Câmara de Votorantim para outras câmaras que eles conhecem, de ouvir o servidor. A gente conseguiu com que a nossa reforma administrativa passasse. Isso foi muito bacana, né? Foi um marco, Carla. Na verdade, o que é temporário e o que é permanente numa Câmara Municipal? Os funcionários concursados, eles são permanentes. O vereador, o assessor, ele vai passar de acordo com a vontade da população. Então, é um contrassenso você imaginar que alguém possa presidir ou comandar uma casa de leis de acordo somente com seus próprios interesses e vontades e ideias e que isso vai fluir bem. Não é assim que a coisa funciona. Você tem que ter uma casa harmoniosa, você tem que ter os funcionários se sentindo valorizados, reconhecidos, tendo liberdade para ser criativo dentro dos setores deles. É dessa forma que a Câmara anda. Eu estou muito feliz porque nós tivemos a aprovação dessa reforma. Muito feliz pela reforma ter nascido pelas mãos dos servidores que conhecem a realidade da Câmara e a gente ter resolvido aí pontos que o Tribunal de Contas vinha contestando há pelo menos quase que uma década. Então, assim, é um dos trabalhos, uma das metas que nós tínhamos e que a gente conseguiu fazer e que a Câmara vai ganhar em modernidade, em gestão, em satisfação dos funcionários, e é assim que tem que ser. Maravilha. Volto a perguntar, o que você estava programando na sua gestão, está dando para fazer? Está conseguindo? Às vezes a gente programa muita coisa achando que nós vamos ter muito tempo, e às vezes os imprevistos, a correria do dia a dia, a burocracia do sistema acaba dificultando um pouco a gente realizar tudo aquilo. Mas eu acho assim, tem muita coisa que a gente se propôs, já está dando muito certo. Sim. Outras eu nem imaginava que ia acontecer tão rápido, como já está prestes a acontecer. Nós estamos aí para inaugurar um acervo histórico nas próximas semanas, dias aí, que está tudo certo também, que se chamará Laércio Amorim, ex-presidente dessa Casa de Leis. Outras ações aí, vamos lançar cartilha daqui uns dias também. Tem algumas ações estruturais no prédio, formação continuada dos funcionários, mas é aquele trabalho. Você abre a semana com muita coisa a ser feita, de repente você já olha, já é sexta-feira, a semana acabou, Sim. O tempo corre muito. O bom é que a gente tivesse mais do que 24 horas por dia, mas nós estamos vencendo, graças a Deus estamos vencendo. Sim, com certeza. Presidente, como é que você está vendo o cenário político de Votorantim hoje? Tantos já se declarando candidatos, já aí se colocando na corrida. Como é que você enxerga essa disputa aí? Até como é que você enxerga que pode ficar o legislativo, né? Tá. Na próxima... Carla, é assim. Eu penso que cada eleição é uma eleição, né? Esse é o primeiro fator. Não se dá para olhar para a próxima eleição com os olhos de 4 anos atrás. Lá era uma realidade, era um momento, era um governo, era um grupo de vereadores que estavam no poder, hoje é outro. Hoje eu disse na sessão, na Palavra Livre, o centro da democracia, ela tem que ser isso. Eu estou vendo alguns grupos políticos aí, olhando para o majoritário para 2024, se reunindo, articulando, conversando com a sociedade, buscando parcerias, buscando articulações entre si. Tudo isso é válido, tudo isso é importante, tudo isso tem que acontecer. Eu fico feliz quando as coisas acontecem dessa maneira, independente do posicionamento ideológico, partidário, que cada um desse grupo tenha, né? O que não pode haver é o que estava acontecendo na cidade há pouquíssimo tempo atrás. Selvageria, perseguição, violência. Isso não é democracia. Democracia é você defender os seus pontos de vista. Se você acha que a cidade está bem, ora, então um grupo de quem administra essa cidade precisa vender essa ideia para a população que a cidade está bem e precisa de mais 4 anos. Quem discorda que a administração da cidade está bem, tem que apresentar um projeto diferenciado e convencer a população de que aquele projeto é o melhor para a cidade. Então a gente tem aí a própria candidata, deve ser a reeleição, a candidata que é a prefeita atual. Nós vemos aí o ex-prefeito Piveta, que já foi prefeito, se articulando também com um grupo político. O ex-prefeito Fernando também, que já se
que está se articulando. Agora o vereador Mauro lançou a pré-candidatura, o vereador Luciano também lançou a pré-candidatura, o Weber Maganhato também se põe como um candidato, pré-candidato a prefeito. Então, eu vejo assim que é um momento onde de repente aparece 8, 9, 10 nomes. Eu acredito que vai haver uma convergência, não vai ter tudo isso, até porque é uma cidade de um turno só. Então, não é uma cidade de 2 turnos, então há que se ter mais diálogo aí nas ideias e nas conversas. Mas eu estou vendo dessa forma muito democrática e eu acho que qualquer caminho que não seja da violência, que não seja da ameaça, entendeu? Da falta de diálogo, da imposição das coisas, ele é bem visto. Agora, é lógico que cada cidadão, cada político vai ter sua visão de mundo. Eu mesmo, eu venho desde que eu entrei na política, e eu gosto muito de dizer que eu mantenho as minhas convicções, eu não mudo elas, e eu entrei com uma vertente contra a esquerda. Eu sempre fui contra a esquerda. Antes de bolsonarismo, antes de Bolsonaro existir, digamos assim, em nível cenário, antes de se discutir, cara, se mais profundamente direita e esquerda, eu entrei na política por um determinado grupo político, porque eu entendia que aquele determinado grupo político, à época, representava o melhor para a cidade, e aquele grupo político tinha raízes anti-esquerda. Então, ou pelo menos antipetismo, que se dizia, porque não se dizia muito direita e esquerda, porque praticamente era assim, Carla. Os mais jovens talvez não vão ter muito esse senso. Quem acordou para a política pós-Bolsonaro não vai se lembrar muito disso. Mas quem era contrário ao PT, ao Lula ou à esquerda, era PSDB. Então é praticamente isso. Hoje podem se dizer, mas o PSDB nunca foi de direita, talvez nunca tenha sido como essência, mas representava a antítese do que era o PT. Então, se eu não voto no Lula, eu vou votar no Fernando Henrique, no José Serra, no Geraldo Alckmin. Era mais ou menos isso. O meu avô sempre se interessou muito por política, sempre esteve nas campanhas políticas, mas nunca foi candidato. E o meu avô sempre teve essa visão anti-esquerda. Eu era uma pessoa fui criado muito próximo do meu avô. Acho que muito a ele, o fato de eu desde pequeno ir atrás de campanha, e bandeirinha, e comício, e carreata, e nós sempre estivemos do lado onde a esquerda estivesse do outro lado. Então, quando eu decidi entrar para a política, com 14 anos de idade, eu já tinha essa convicção. Eu não mudei, eu não virei de direita por causa do Bolsonaro, porque era uma modinha, porque era uma conveniência política. Eu sempre fui contrário ao PT e à esquerda. Sempre. Por razões minhas, razões ideológicas, partidárias, pessoais. Eu posso passar aqui a tarde inteira apontando porque eu não concordo com a esquerda. E é o meu direito, como cidadão livre do país, de não concordar. E posso sentar com um esquerdista e ele pode concordar com os pontos de vista dele, e desde que seja um diálogo na base da educação, nós vamos se conversar o tempo todo. Assim que se faz uma democracia, assim que se faz política. E aí, depois veio a onda, na verdade eu considero 2013, aquele movimento das ruas, vem pra rua, MBL, o impeachment da Dilma. Acho que ali, com a rede social, começou-se a se discutir política num outro plano. Começou-se a descentralizar as informações, começou, através da internet, a se disseminar as ideias políticas, começou a se falar mais de esquerda e direita, de fato. Aí alguém, de repente, descobriu que o PSDB era um social-democrata, não era de direita. De fato, nós nunca tivemos, nos últimos anos, um partido ou alguma liderança que representasse a direita, talvez umas ou outras, mas muito mais tempo atrás. E aí começou-se a se discutir essas coisas com mais profundidade. Só que, quando isso eclodiu, eu já estava na política há quase 11 anos. Quer dizer, antes desse movimento, eu já tinha o meu pensamento anti-esquerda. Né? Aí depois veio o movimento bolsonarista, que abraçou essa questão de direita, que, na verdade, acabou tirando todo o protagonismo, o brilho e o papel do PSDB, que entrou numa confusão de identidade, porque o PSDB dependia do PT para existir, o PT dependia do PSDB para existir. A partir do momento que veio o bolsonarismo, o PSDB tinha que tomar uma decisão. Ou ele continuava sendo a antítese do PT, ou ele se revelava uma esquerda, talvez moderada, um centro-esquerda. E foi de fato o que aconteceu. Eles não se decidiram e o PSDB perdeu o brilho, perdeu a prefeitura, perdeu governos, perdeu tudo. Né? Perdeu o governo do Estado aí com 20, 24, 28 anos de governo do Estado. Então, a política ela vai se refazendo ao longo dos tempos. Como professor de história, eu falo que algumas coisas elas se repetem, elas são cíclicas. Mas outras, elas se repetem, mas você precisa aprender com os erros para você reestruturar isso daí. Uma hora, Lula vai
parar, uma hora Bolsonaro vai parar e nós vamos viver um novo ciclo político no país. O que não significa que as eleições do ano que vem nos municípios elas vão ou não ser polarizadas. Cada município tem a sua realidade. O interior de São Paulo, ele tem quase que, na sua grande maioria, uma rejeição à esquerda. São Paulo, capital, não. É o inverso. Então, assim, depende muito da particularidade. Então, você vê lá, está lá, Pivetta, candidato a prefeito. Ele se declara um esquerdista, mas hoje já não está mais no PT. Fabiola, eleita por um movimento até então anti-PT e hoje governa com o PT. Fernando, que nós podemos esperar da visão ideológica dele? Mauro, que nós podemos esperar da visão ideológica dele? Weber, que nós... Então, assim, essas discussões elas vão ser trazidas porque, apesar de ser uma eleição municipal, a questão de posicionamento, não vou nem falar de ideologia, de posicionamento ela vai ser muito cobrada por parte do eleitor. O eleitor precisa olhar para o vereador, para o candidato a prefeito e saber exatamente o que ele pensa. Não dá para olhar e falar, puxa, hoje ele está desse lado, amanhã ele está daquele lado, qual é a confiança, qual a credibilidade que o sujeito desse passa? Não, eu tenho que votar nele porque eu me identifico com o posicionamento dele. Ele é um cara sério, ele é um cara que defende determinado ponto, ele é um cara que defende outro tipo de bandeira, mas precisa ter essa convicção. O voto de vereador, cara, ele é muito pessoal. Para prefeito, é muito fácil para o cidadão escolher. Normalmente você tem o prefeito que está no cargo e você faz uma avaliação sua, está indo bem, não está indo, e 2 ou 3 opções. Às vezes você fala, puta, esse já foi bom, esse não foi e tal. Vereador, você vai disputar 11 vagas com 220 candidatos a vereadores, onde o cidadão vai ter no mínimo 10 pessoas que vão pedir voto para ele, que são do convívio dele. Alguém que estudou com ele, alguém da família dele, o cara da mercearia perto, alguém que já foi vereador, já ajudou ele, uma outra pessoa que ele se identifica, a filha de um amigo. Então, quer dizer, e ele só vai escolher um. Ele só vai fazer escolher um. E ele vai escolher como? Baseado na confiança e na credibilidade que ele tem daquele voto. Não tem outra maneira de ser eleito. É dessa maneira que as coisas funcionam. Talvez isso explique, cara, porque tanta gente é tão conhecida na cidade e não passa de 200 votos em toda eleição. São aqueles famosos casos que a pessoa fala, se você sair vereador, você ganha. Todo mundo conhece você. A gente tem exemplos clássicos na cidade que se você falar fulano de tal, todo mundo que está aqui vai falar, pô, conheço, pô, me passa, me cumprimenta todo dia, tá, né? Sai candidato 200 votos. Mas o que acontece, então? Porque, às vezes, ele não é para política. Às vezes, a credibilidade dele é boa como pessoa, é um legalzão, é um amigão, mas politicamente não leva aquela confiança por parte do eleitor. Então, a eleição de vereador é uma eleição bastante complicada, não é uma eleição fácil, né? E assim, futuro a Deus pertence. Pelo que a gente tem acompanhado nas redes sociais, a gente acompanha as redes sociais aqui da Câmara, o pessoal está cobrando mais os vereadores, né, presidente? Eles estão entendendo mais o trabalho do vereador, pelo que a gente tem visto, muitas pessoas acompanhando a sessão. Subiu muito, né, Lu, o número de pessoas acompanhando as sessões, era um número bem baixo. E agora a gente tem um número expressivo de pessoas assistindo ao vivo, acompanhando. Até os números de pessoas depois que vão assistir no YouTube, cresceu bastante isso. Você acha que isso também é um sinal de que o eleitor está prestando mais atenção realmente nessa situação? Será que o cara realmente faz o que ele fala? Eu não tenho dúvida, Carla. E a internet é a maior responsável disso. Não tenha dúvida. Porque se a gente pegar aí coisa de, sei lá, 2 décadas, 20 anos atrás, o cara tinha um problema de uma iluminação pública na rua dele. Normalmente ele vinha na prefeitura, buscava os órgãos, não resolvia, ele escrevia uma carta no espaço do eleitor no jornal. O jornal ia publicar aquilo, depois que publicado, viria a resposta por parte da prefeitura. Então era tudo muito distante, muito devagar. Dava tempo para o poder público resolver se quisesse. Hoje não, hoje é instantâneo. O cara, a lâmpada está com 4 postes apagados, o cara já vai ter foto e mandar para o vereador e exigir, colocar na rede social, exigir o direito dele, e aí a prefeitura tem que acompanhar e dar uma resposta mais rápida a isso, tem que se atualizar nisso. Então, eu tenho certeza que se fizer um filtro das pessoas que estão acompanhando a sessão, nós vamos ver uma grande parte de jovens até uma idade média aí de 50 anos, tal, um pouco mais que isso, que é o público que está mais inteirado em política. Olha, Carla, eu que sou político me surpreendo, eu vou na casa de eleitor, os caras estão lá na CNN, estão lá vendo a Câmara Federal na sessão, coisa impensável.
Impensável. As pessoas só se lembravam de política em ano de eleição. Entendeu? Há um tempo atrás. Hoje não. Hoje tem coisas que a gente, pela correria do município, acaba não tendo nem tempo de saber alguma coisa federal que está acontecendo lá, um assunto federal. Aí você vai na casa do eleitor, ele te atualiza. Fala, não, você viu o deputado tal, o senador, acabou de falar isso aí, hoje não sei. Você fala, puxa vida, o cara está atualizado. Os mais velhos, que estão aposentados, que têm esse tempo e essa comodidade de ver na casa, e os mais jovens. Então, a gente que é vereador, né, a gente vai nos aniversários, toda hora o assunto é política. Então, as pessoas querem saber, as pessoas têm sede de informação. E é a internet, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, é a Câmara sendo mais participativa, sem ter medo. Porque o problema é o seguinte, o político fala, não podemos dar muita informação para o cidadão. Não, nós temos que dar informação para o cidadão. E o cidadão vai fazer a informação conforme o juízo dele. Sim. É o direito dele. Ele vai criar o pensamento crítico dele, para ele tomar a decisão. Ele tem o direito de cobrar, ele tem o direito de achar que está correto, que não está, de falar. Esse é o direito do cidadão. É lógico que há que se separar o cidadão do partidário que tem interesse político, interesse de cargo. Aí não. Mas o cidadão comum mesmo, o pagador de imposto, o cara que está preocupado com a cidade, esse tem que ter todas as informações à mão e tem que ter direito de vez e voz. E, ao mesmo tempo, a gente também tem esse trabalho de educar o cidadão, né? Porque a gente ainda vê muitas pessoas que confundem trabalho de legislativo e executivo, que muitas vezes vêm cobrar aqui dos vereadores algumas questões que não cabem a ele. Ele pode até tentar ajudar, fazer um trâmite aí. Então, esse trabalho de educação também é importante, né? Importantíssimo, cara. Eu costumo sempre usar um exemplo, e quando alguém não entende a diferença, e aí, quando eu acabo esse exemplo, eu dou uma de professor, o cidadão fala, puxa, agora eu entendi. Às vezes o cidadão chega e fala o seguinte, vereador, estou precisando de uma lombada na rua de casa. Aí você vai até o local, você tira uma foto, né? Nós não somos técnicos, nós somos vereadores. Então a gente vai acolher o pedido, o morador também não é técnico, ele está achando que por número de acidente, ou enfim, ele acha que ali precisa de uma lombada e o vereador vai lá e verifica e tira a foto e faz um documento chamado requerimento. Esse requerimento ele vai para a sessão, geralmente ele é aprovado, o vereador discursa, defende o requerimento, explica, olha, a rua tal, tá vendo aí o número de acidentes, estamos aqui com baixo assinado e tal. E daí, o que acontece? Esse documento ele vai para o executivo. A prefeita recebe o requerimento e ela despacha para a secretaria competente, que no caso é a Secretaria de Trânsito. A Secretaria de Transporte e Trânsito ela vai fazer um levantamento nessa rua. Então, aí sim ela tem um corpo técnico que vai lá dizer, olha, aqui cabe a lombada. Puxa, aqui não é lombada, aqui é semáforo. Olha, aqui não é semáforo e nem lombada, isso aqui não dá, não cabe, tecnicamente não é viável, não está de acordo com as normas do Código de Trânsito. Ou então eles vão dizer, não, realmente dá para fazer. Isso retorna para a prefeita, retorna para o executivo. E o executivo vai definir se aquilo vai ser feito. Se o executivo olhar e falar, viu, por mais que tecnicamente seja viável, nós não vamos fazer, porque nós não temos recurso para fazer hoje, a lombada não vai sair. Ou, nós vamos fazer, mas nós temos 15 lombadas a serem feitas, como prioridade, em frente a escolas, por exemplo. Essa vai ficar lá para o fim da fila. Ela vai ficar para o fim da fila. Se o executivo entender que não vamos fazer, por pura vontade, não vai fazer. Resumo, o pedido que nasceu com o munícipe, o intermediador do processo, que foi o vereador, chegou na parte técnica e chegou no poder executivo. Quem vai executar ou não que é lombada é o executivo. E às vezes a pessoa confunde, porque ela vai dizer, não, eu já pedi para o vereador, não resolveu. Aí às vezes até fala, já pedi para o vereador fulano, para o ciclano, pro Beltrano. Ninguém resolveu. Porque não é o problema no vereador Beltrano, ciclano, fulano. É todo esse processo. Como pode acontecer de chegar lá, bater o secretário de trânsito e falar, puxa, precisa fazer, e o executivo falar, toca e faz. E a obra vai acontecer, a melhoria vai sair, e aí a pessoa vai dizer, nossa, falei com o vereador e resolveu. Então, a ideia nossa como vereador é resolver tudo, é solucionar tudo, a gente está aqui para isso. Mas a gente sabe as limitações. Vereador apresenta, aponta, sugestiona, cobra, mas não executa. Quem executa é o Poder Executivo, é a Prefeitura. Se tem dinheiro, se tem condição viável, se tem vontade política para fazer, depende deles e não da gente. E também é uma questão de gestão, né? Às vezes tem prioridades Sim. que a cidade tá demandando, né? Outras questões. Falando em gestão, gerir, precisa do quê? Para gerir bem, né? Eu acho que gerir, primeiro, você precisa ter conhecimento. Você não pode parar nunca de ter conhecimento das coisas, porque às vezes é muito fácil você querer gerir alguma coisa e largar na costa de todo mundo. E aí você não sabe nem o que está acontecendo, aí os problemas começam a pipocar, você não sabe de onde vem,
Você não sabe o que foi acertado, o que não foi acertado, de como que vai ser feita a coisa. Então, primeiro você tem que ter conhecimento daquilo que você está gerindo. Porque senão, em 2 meses, você naufraga. Então, você tem que conhecer. Você está gerindo o quê? A Casa de Leis? Opa, legal. Você tem que saber que você está lidando com funcionários efetivos, com contratos terceirizados, que você está lidando com vereadores, que você está lidando com um componente político, que você está lidando com uma série de regras que o Tribunal de Contas impõe, que você precisa ter uma equipe técnica, uma equipe política. Então, a primeira coisa é o conhecimento para gerir. Segundo, ter humildade para gerir. Não se pode pensar que um líder vai se reunir com 1, com 2, com 3, se trancar numa sala e determinar tudo goela abaixo. Não funciona assim. Então, você também precisa ter essa humildade para você gerir, conversar. Lógico, há funcionários e funcionários. Você vai ter profissionais que, em determinado momento, não vão estar rendendo, não vão estar sendo disciplinados e que você vai precisar fazer uma cobrança. Mas, na grande maioria das vezes, você não precisa chegar a esse ponto. As pessoas vêm trabalhar conscientes do que tem que fazer, felizes, às vezes dependem de uma guia do que se fazer. Olha, vamos fazer mais desse jeito? Ó, tive uma ideia, vamos fazer isso. Isso é gerir, isso é administrar. Então, quando você tem funcionários trabalhando dentro do que sabem o que tem que fazer, empenhados no que tem que fazer, cada um distribuído dentro dos seus setores, gerir se torna uma tarefa um pouco mais fácil. Não é nada fácil. Sabe, esses dias eu passei num comércio, um comerciante falou, apareceu. E eu estou sempre em contato com ele, mas você apareceu. Eu falei, olha, nos 2 primeiros anos eu tive aqui direto. Agora, além de eu ser vereador, eu presido uma Câmara com um orçamento de quase 16 milhões, com funcionários entre terceirizados e tudo, passa dos 80 pessoas, com sessão para acontecer, com 11 vereadores para trabalhar, fora o meu mandato, que eu saio para a rua. É impossível que eu consiga tirar a tarde e falar, eu vou lá ficar batendo no papo. Eu posso, eventualmente, uma vez ou outra na rua, dar uma passada lá no comércio do rapaz, estamos aqui e tal, mas não dá para perder tempo. Então, tem que ter pique, Carla, tem que ter um psicológico muito afinado, porque... É isso que eu ia falar. Tem que ter um trabalho psicológico muito forte, né, para você conseguir conciliar as questões como gestor, as questões como presidente e as questões como político. Tem que ter, Carla, porque... Vem ataques de toda forma, né? A política, de uma forma geral, ela é desgastante, tá? Tem até um meme aí na rede social, se você for olhar a foto do Obama, no início do mandato, depois dos 8 anos, ele envelheceu. O que era para envelhecer em 20, ele envelheceu em 8. Aí não é só o Obama, você puxa os outros presidentes, enfim, porque a política é algo desgastante mesmo. Mas vou falar para você que tem foto de vereador aqui, sim, viu? Desgastante. Que a gente pega, né, Luiz? No começo do mandato é um, no final do mandato porque agora. É algo desgastante. Primeiro porque é uma ciência social, você lida com as pessoas, você não está lidando com um objeto, com material. E as pessoas têm emoções, e as pessoas discutem, as pessoas divergem, às vezes com educação, às vezes não. E isso gera estresse, isso gera noites mal dormidas, isso gera conflitos, isso gera uma série de coisas. E às vezes, pela correria, você às vezes não tem nem condição de repor essa demanda. Você não consegue, às vezes, dormir bem, comer bem, se alimentar bem, né? E aí vai chegando o período eleitoral, as coisas vão se acirrando mais, você tem que trabalhar mais, você se preocupa mais. Apesar de existir aí um mito popular de que político não faz nada, de que os políticos que fazem, eles se desgastam muito. Sim. Nós tivemos aqui no presidente para presidente, o presidente de Piedade, e você viu ele dizendo, pelo amor de Deus, ser presidente é algo difícil, é algo que exige muito, a não ser que você seja uma pessoa totalmente descompromissada com a coisa, você quer que a coisa saia de qualquer jeito, você não está nem aí, você não tem mais nada para perder aí, então aí você leva. Mas se você tiver compromisso com as coisas, é realmente cansativo, porque é uma responsabilidade. E você precisa dividir isso com a tua vida pessoal, com a tua vida particular, com o teu mental, com o teu psicológico. Você precisa ter o teu momento de relaxamento. Esse momento de desligar de tudo isso, né? Desligar. E não vou mentir para você, não dá para desligar. Não tem como desligar, Não tem né? como desligar. Você acha que final de semana vai lá e vai desligar de tudo? Não vou pensar em nada disso. Pelo contrário, não né? existe. Ó, Carla, por conta da eleição da mesa ano passado, eu não tirei férias. Então, de fato, férias, eu tirei a última de 21, o ano passado foi 22, de 21 para 22. Nós estamos aí quase um ano trabalhando sem férias.
E nessa toada, e no meio disso se coloque quantos projetos polêmicos, quantas polêmicas entrando Quantas aqui, situações. quantos problemas, quantas situações. É desgastante, Claro. é desgastante. Mas é a vida que a gente escolheu. Ninguém me colocou uma faca no pescoço para eu ser vereador. Vá ser presidente. Eu vim porque eu queria ser vereador, eu quis ser presidente, tive o apoio dos vereadores para ser presidente. E eu, apesar de todo o cansaço, eu me sinto feliz e realizado, porque é uma coisa que me realiza, entende? Fazer o que eu faço me realiza. Pois é, que eu estava falando, né? Que a gente conseguiu a agenda com ele, porque ele não para. Ele chega aqui cedo, tá em reunião, tá recebendo alguém no gabinete, daqui a pouco ele já sai e volta e vai e faz. Então ele realmente não para, né, presidente? Não paro. E assim, pelo menos uma vez por semana, vamos visitar as outras câmaras, vamos fazer contato, conhecer, trazer coisas importantes para a Câmara daqui. É isso que a gente precisa fazer, aproveitar o máximo do tempo, otimizar o tempo. Com certeza. Porque voa, nós já estamos no final de outubro. Nossa, já tá acabando né? aí, né? Então é correr. É isso aí. E me conta uma coisa. Você falou que já não consegue desligar, né? Então, mas alguma coisa te ajuda a tirar um pouco desse estresse todo? Música. Aí é bom. Música. Chego em casa, eu ligo música alta. Se colocar sertanejo, me estressa. Aí me estressa demais. Se tocar sertanejo, eu saio do estabelecimento comercial que eu tô. O Isso que é verdade. você gosta de ouvir, presidente? Eu escuto Antena 1 o dia inteiro, eu escuto flashback, eu escuto rock. Rock nacional e rock internacional. Escuto muito. Então, ontem mesmo estava em casa, já botei lá um Engenheiros do Havaí, Paralamas do Sucesso, Olha que Titãs, Nenhum de Nós. Aí depois a gente já foi colocando um Oasis, e aí vai. Isso me relaxa, sabe? Ouvir música me relaxa bastante. É a hora que eu consigo dar aquela respirada, tomo um banho, boto uma música lá e fico quietinho um pouco. Aí eu solto o celular um pouco. Outra coisa que eu gosto de fazer também, eu gosto de assistir muito filme, série, eu leio muito. Aí eu consigo dar essa desfocada. A minha mente descansa fazendo alguma atividade. Lógico que não seja uma atividade relacionada a uma responsabilidade. Sim. Mas a minha mente, assim, eu não consigo... Se eu falar para vocês que eu durmo à tarde, chega sábado, domingo à tarde, não durmo, não consigo dormir. Então, sábado à tarde, pode ser que para me distrair eu esteja assistindo uma série, lendo um livro, jogando videogame, às vezes para desestressar. Mas dormir, por exemplo, eu não vou conseguir dormir. Isso é de mim. Não. Sempre fui péssimo para dormir, péssimo, cara. Verdade. Tem insônia? Sempre tive. E é uma coisa que desde criança e adolescente, para mim, dormir é meio perca de tempo. Para mim é sério. Eu preciso dormir, eu sei que quanto é necessário, quanto faz bem, mas eu nunca tive facilidade para dormir. Tanto que eu vou dormir muito tarde e acordo muito cedo. Toda noite eu durmo mais de meia-noite e 10 para 6, 5 e meia eu tô acordado. Talvez antes disso eu já estou acordado. Caramba. E atividade física, não gosta? Não dá tempo? Não dava tempo. Antigamente eu jogava muito futebol, depois a correria não dava. Mas em casa eu tenho feito agora toda manhã, eu faço um pouco de bicicleta. Acordo, faço bicicleta, tomo café e venho para a câmara. Aí a gente já está no pique. Vamos tomar um café? A gente volta já com mais conversa aqui no Café com Política com o presidente Thiago Schming. De volta com o nosso Café com Política, hoje com o presidente Thiago Schming. E é difícil falar com o Thiago, porque a gente já conversa tanto, e a gente já conversou tanto aqui, né? Já falamos como você entrou na política, que foi cedo, essa sua ideia. E o que eu acho muito legal é que, como professor, você também tem vê essa importância de trabalhar o conceito de política, não só partidária, né? Nos alunos, e ao mesmo tempo você fala que isso sem incentivar lados, né? Como é que você acredita que aqui na Câmara nós podemos fazer mais isso? Incentivar a discussão da política, não só das crianças e das pessoas que estão, dos adolescentes que vão começar a sua vida aí de votar, a sua vida como cidadãos, mas incentivar o cidadão a querer conhecer a política, a querer entender mais da política. Tá, Carla, eu penso que a sociedade ela é fruto das escolhas das pessoas. Se a gente quiser que o Brasil mude, que a sociedade mude, nós precisamos fazer alguma coisa. Ninguém mora na federação, ninguém mora no estado, nós moramos na cidade. Só que não dá para se esperar
soluções mágicas de governo a todo momento. Até porque, por melhor que um governo seja, federal, municipal, estadual, ele não vai ser responsável por resolver tudo, ele não vai conseguir resolver tudo. Então, eu imagino a sociedade assim, de cima para baixo e de baixo para cima. Tem que ter as ações governamentais, mas tem que ter essa parte, essa mola propulsora da população. Aonde? Através da educação, das entidades, das igrejas, das ONGs, das pessoas, também de uma forma individualizada. Então, por muito tempo, nos últimos anos e décadas, foi se preocupado a criar em especialistas técnicos em determinadas áreas. Isso é importante. Só que você também tem que criar o ser humano com valor. Você tem que criar o ser humano que entenda as diferenças, que saiba respeitar, que saiba buscar sentido para as coisas. E aí ver o que tem dado certo, por que algumas sociedades você tem um nível de violência baixo. Por exemplo, no Japão, a polícia ela não usa arma. E eu estou aqui dizendo, em Tóquio, por exemplo, eu estou aqui dizendo que tem que desarmar a polícia, muito pelo contrário. Eu sou a favor, todo mundo sabe, de armar o cidadão. Não sou a favor do desarmamento, eu sou a favor de armar o cidadão. Porém, por que lá não se exige nem da polícia sequer estar com a arma? Porque há uma sociedade, uma cultura pacificada. Então, então o Japão é o melhor lugar do mundo? Claro que não. Tem muita coisa que a gente faz bem aqui que eles não fazem bem lá e vice-versa. Mas por quê? Porque há uma cultura de não agressão da vida em sociedade. Por que nos Estados Unidos as pessoas prosperam muito financeiramente, às vezes saem do nada e... nós temos história aí, dono do Walmart, dono nossa, se for falar de americanos aí de sucesso, não passar aqui a tarde toda. Por quê? Porque lá não há um governo paternalista, nunca houve. Lá é um governo, aqui é a terra das oportunidades, se faça você. E o cara já desde pequeno sabe que tem que ralar. Ele sabe que ele vai ter que ralar porque ele viu a mãe dele ralando, o pai dele ralando, e quando chegar uma determinada idade ele vai ralar para pagar a faculdade dele, porque os pais vão ajudar a custear a estadia dele, e a partir dali ele vai ter que ralar para construir o sonho profissional da vida dele. No Brasil é o contrário, não há estímulo para isso. Cara que mora com os pais até hoje. Aí vai abrir um comércio, burocracia em cima de burocracia. Vai abrir o comércio, matam, sufocam o sonho do cara. O cara não consegue ser empreendedor no país. Sufoca. Aí não é desestimulado pelo governo ou é acomodado, como você falou, fica na casa com seus 30, 40 anos vivendo com os pais, sem ter responsabilidade nenhuma na vida, com todo o respeito do mundo. Que cidadão, que conceito de cidadão vai ter um cara com 40 anos que não sabe onde é o dever e a responsabilidade dele? E isso vai se reproduzindo na sociedade. Então, se você analisar, e aqui eu estou olhando uma ótica mais como professor do que como político, que as culturas, as sociedades, elas são diferentes, sim. Mas se nós não fizermos nada para mudar, nós vamos continuar tendo isso. Por exemplo, gente, essa semana é uma notícia triste de novo. De novo, um aluno entrou numa escola em São Paulo e atirou, não sei, me parece que uma menina acabou sendo morta e as outras feridas. E, gente, até quando vai isso aí? Ao poder público cabe fazer o quê? O poder público tem a obrigação de reforçar a estrutura das escolas, de dar policiamento, segurança, de se fazer uma revista, de se fazer campanhas de conscientização do bullying, de se dar apoio psicológico para alguma criança que tenha algum desvio de transtorno de personalidade. Ponto. Aqui cabe o governo fazer. E a outra parte? E como sociedade, o que se cabe fazer? Não dá para aceitar que essas coisas passem a ser comum, Carla. Ah, mas o cara sofria bullying. Poxa vida, o bullying, que hoje é um tema a ser combatido, infelizmente existiu por décadas e as pessoas não saíam por aí atirando nas outras dentro de sala de aula. Então, será que a sociedade não está criando pessoas fracas emocionalmente? Pessoas vingativas? Pessoas mimadas. Você não pode falar nada para mim? Exatamente. Não estou questionando questões É o mais politicamente sérias, correto que destrói a sociedade. Entende? Então, será que nós não estamos criando uma sociedade onde não se tem responsabilidade de trabalho? Olha, Carla, a gente vê casos, não são poucos em redes sociais. Esses dias eu até postei, acho que foi em Munique, na Alemanha, uma galera, acho que tinha umas 200 pessoas que se identificam como cachorros.
Como assim? São seres humanos, só que eles querem ser tratados como cachorro. Então eles estavam lá no vídeo, depois quem quiser acessa lá no YouTube, tem. E os caras latindo que nem cachorro, e os caras comendo no potinho de ração. Cara, perdeu a essência do que é ser humano. Ele quer ser tratado como cachorro. O que tem na internet de adulto, muitos que moram na casa dos pais, que se vestem como bebês mesmo, roupa de bebê, chupeta, mamadeira, porque ele se acha... Gente, não dá para entender isso como algo dentro da normalidade. Se você se descartar uma doença de fato comprovada psicológica, é uma situação. Agora, um tipo de comportamento e atitude como sociedade é outra. Cara, como é que nós vamos parar para pensar? 2 gerações atrás, não vou falar nem do Brasil, porque nós nos envolvemos em guerra há muito tempo, mas 2 gerações atrás, norte-americanas, estavam lutando aonde? No Vietnã. Muitas crianças cresceram órfãs porque o pai morreu lá. A mãe teve que labutar para criar os filhos. E hoje os filhos dessas crianças que eram órfãs estão fazendo chamados NPCs em YouTube da vida, em TikTok da vida, não fazendo nada de real significado para a sociedade e muito menos para a própria vida delas. Acho que alguns valores estão invertidos, né? Totalmente, totalmente. E no Brasil, que é especificamente onde a gente vive, eu vejo isso de forma declarada, sabe? Nós vemos situações, por exemplo, o furto. O furto hoje em dia praticamente não é mais crime. Para a polícia conseguir chegar no criminoso que furtou e provar que aquele objeto foi de furto, que foi feito ali, para o cara assinar um documentozinho e engravetar mais um papel lá e sair antes do policial da cadeia. Ele vai sair antes do policial, terminar a ocorrência. Então está tudo invertido dentro da sociedade. Tudo invertido. Qual que é a solução? Não existe solução. A solução está individualizada como sociedade. Não dá para sentar aqui, vamos esperar um governo? Vamos esperar daqui 4 anos um novo governo federal? Vamos esperar daqui 4 anos uma nova esperança? Os governos vão fazendo conforme a sua ideologia o que podem também. Essa é a grande realidade, é o que podem. A prefeita pode ir lá hoje botar uma biblioteca aberta, itinerante na praça de eventos. É o que o poder público decidiu fazer. Agora, estimular as pessoas a irem lá, a estudar, a ler, tem que partir do cidadão como sociedade. Então, enquanto o brasileiro não se livrar dessa história de paternalismo, que o governo faz tudo por ele, que ele só tem direitos e quase nenhum dever, e a partir do momento que isso foi incutido na cabeça da sociedade brasileira, nós só vimos a sociedade decair. Essa é a grande realidade do nosso país hoje. E essa é a missão nossa nos municípios. Por isso a importância de fazer o cidadão entender que ele faz política ali na comunidade dele. Sim. Ele consegue fazer política ali com as crianças da comunidade dele, ensinando, passando ideias, incentivando o estudo, incentivando a leitura. Por isso os projetos sociais são tão importantes. Importantíssimos. Por isso que os projetos religiosos, pastorais, são tão importantes. É daí que fala, nossa, esse projetinho social saiu uma cantora, uma menina que foi tocar numa orquestra famosa, é daqui que saiu o jogador de futebol que amanhã... Nós temos aqui em Votorantim, atleta que disputou a Copa do Mundo. É de um projeto social que sai um menino que não tinha perspectiva de nada e amanhã se torna uma referência na área dele. Por quê? Porque é a sociedade se mobilizando. Agora, se todo mundo cruzar o braço e esperar do governo, é muito fácil, é muito cômodo. Né? Se fossem assim, então... De certa forma, não precisaríamos de governo, nem de governante. Então, a realidade do Brasil, infelizmente, é o vitimismo, é achar que o governo é o pai de tudo e que deve dar tudo. Está na hora da gente virar o jogo e começar a assumir as responsabilidades da gente também. Com certeza. Ler mais, estudar, né? Principalmente entender que a gente começa com educação dentro de casa. Acho isso importantíssimo, né? A gente fala sobre isso. E por falar nisso, sua filha, aluna do Luciano, então. Aluna do Luciano, minha filha, aí. aluna do Luciano. Diga-se de passagem, não é porque é minha filha, mas adora ler, adora estudar, sabe? Às vezes até demais, sabe? Chega em casa e ela tá ali, não só fazendo a lição da escola, mas às vezes ela pega a lição anterior de um bimestre atrás, ou até do ano passado, e tá refazendo de novo. Agora ela tá na tabuadinha lá, fica na lozinha. Lógico, ela é uma criança normal como todas as outras. Ela gosta de boneca, de assistir desenho, mas ela gosta muito dessa parte pedagógica de estudar. Eu vivo levando livros para ela aí. Mandar um abraço pro meu amigo Ronaldo, terminado da leitura, que sempre está separando os livros bonitos para ela aí. Ela tem uma lousinha, ela fica feliz de comprar lousa, caneta para ela escrever, para ela estudar.
tá isso nela, ela gosta de estudar, a mente dela busca conhecimento. Então isso já ajuda muito, né? Isso já é algo que... Isso é importantíssimo. Será que vai seguir o pai? Eu espero que na política não. Não? Sinceramente, espero que na política não. Espero que ela siga algumas ideias do que eu penso, que ela, se ela quiser ir para a área da educação, ela tem meu apoio, se ela quiser fazer o que ela quiser da vida dela, ela vai ter meu apoio. Mas eu não queria política para minha filha, não na política como candidato. Talvez participando, formulando políticas públicas, ajudando a fazer isso que eu falei. Mas eu acho que candidato é algo muito desgastante. Estar na frente de batalha é uma missão mesmo e, assim, não é para qualquer um. Então, eu não vou encorajar minha filha a isso, não. Não vou. Temos também um projeto bem bacana de trazer crianças para cá, né? De incentivar, quem sabe, porque você começou assim, né? Eu comecei assim, eu com 94, acho que eu tinha uns 10, 11 anos, não, 10 anos, estava na 4ª série, um professor que eu homenageei aqui, o professor Mauro Vaz, pediu para que a gente fizesse um trabalho sobre as instituições e caiu para mim, Câmara Municipal, falar com o presidente da Câmara. E meu avô, como eu disse, sempre estava pela política, tinha uma amizade com o Laércio, o senhor Laércio, que era o presidente da Câmara, e eu vim fazer uma entrevista básica, o que faz o presidente da Câmara, quem é o presidente da Câmara, né? E foi meu primeiro contato com a Câmara Municipal, com 10 anos de idade, com o presidente da Câmara. A ironia do destino que 22, 23 anos depois eu fosse ser o presidente da Câmara, né? E ali nasceu, talvez, ou aflorou já essa questão toda política e é algo difícil de sair do sangue. Pois é. E aí, Thiago quer ser prefeito? Vamos ver, né? O futuro a Deus pertence, né? Quem sabe? Vamos trabalhar, né? Agora a gente está focado nas eleições do ano que vem. Eu devo estar migrando para um outro partido agora. Vamos ver o que o partido também pensa para a gente aí. Mas futuro é na mão de Deus, trabalhar com calma e eu acho que assim, o importante é contribuir com a cidade. Maravilha. Mais uma vez, obrigada, presidente. Muito obrigado a vocês. Vou liberar você para a sua agenda. Sim, preciso ir. E logo mais a gente tem também a palavra do presidente. Todo mês o Thiago está aí falando para você o que está acontecendo dentro da Câmara Municipal. Então, toda hora o presidente está por aí falando alguma coisa, né? Estamos presidente? aí, por algum lugar nós estamos. Muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, obrigada pela presença. Obrigada por abrir sua agenda aqui um pouquinho para a gente. Até a próxima. Até. Até o próximo Café com Política. Tchau, tchau.